Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você imensamente. Sua casa, sua família. Que a sua vida realmente seja plena. E que você caminhe de glória em glória e sempre uma glória maior. E claro que para isso precisa atitudes corajosas. Pessoas corajosas mas não aceitam, se recusam a deixar que o medo lhes diga o que fazer. E Deus não espera que você permaneça passivo diante daquilo que você sonha. Passiva. Não. A Bíblia diz aqui, os ímpios fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é intrépido como leão. O ímpio foge, embora ninguém o persiga. Mas os justos são corajosos como leão. Queridos, os justos são corajosos como leão. O justo é intrépido como leão. Nós não podemos conquistar aquilo que nós nos recusamos a enfrentar. Não podemos. Se nós queremos conquistar algo, nós precisamos arriscar. Sair desse lugarzinho que nós consideramos seguro, mas frustrante, e assim, avançar. A Bíblia diz aqui, mas logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é o fantasma. O medo é criativo, né? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu sempre lembro. Pedro teve medo e Jesus falou que ele duvidou. O diabo está sempre lutando para nos impedir de chegarmos do outro lado, de vivermos coisas novas. Jesus mandou que eles fossem para o outro lado. Mas logo enfrentaram um desafio, uma tempestade. E é assim mesmo. O diabo não quer que você tenha progresso. Ele não quer que você chegue do outro lado. Ele não quer que você viva coisas novas. Ele não quer, e ele vai lutar para impedir isso. Jesus está sempre pronto a nos socorrer. E ele foi. Ele foi andando sobre as águas. Por quê? Nada é um impedimento para ele. Nada. Ele pode entrar em qualquer lugar. Ele pode chegar. Nada. Por isso que a gente não tem que temer. Porque
Observe que quando Pedro gritou, Senhor, o Senhor já estava ali, pronto, segurando. Quando aqueles discípulos que já estavam com medo, viram aquele homem andando sobre as águas, acharam que era um fantasma. É muito engraçado. Você vê que o medo, ele é criativo, ele fantasia coisas, ele leva a gente a enxergar coisas que não estão acontecendo, que não existem. A gente vê coisas, a gente imagina coisas, a gente até sente. 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 A gente sente. E não é nada. Não é nada. E a gente está ali. Por quê? Porque nós temos, o medo causa reações físicas. O medo, ele, como ele é criativo. E ele engana. O medo é um espírito, como a coragem é um espírito. E você age mais pelo espírito do medo ou pelo espírito da coragem? O que você faria se fosse 10 vezes mais ousado, ousada? Responda essas perguntas. Medo é um espírito. E o diabo, ele usa desse espírito porque quer controlar uma pessoa, coloca medo nela. Coloca medo nela. E ela vai estar sob controle. Eu vejo a manipulação do diabo, dos seus instrumentos, através do medo. O medo, assim, subjuga uma pessoa. Muitas pessoas têm sido subjugadas pelo medo, controladas por conta do medo. Estão deixando de avançar, pessoas que abriram mão dos seus sonhos por conta do medo. Pessoas que vivem aí na sua autopreservação, em busca do seu lugarzinho seguro, mas quanta frustração tem sofrido, porque não tem avanços, não tem progresso. E o progresso nos mantém vivos e ativos. Como o progresso faz bem. Uma vida sem progresso é uma vida triste. Uma vida que tem progresso é uma vida feliz. O progresso realmente faz um bem danado. Eu sempre digo que progresso e felicidade são a mesma coisa. Pedro disse, quando Jesus disse para os discípulos, coragem, sou eu, não tenho medo. Porque eles estavam com medo. Porque o medo é criativo. Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ir ao seu encontro. Venha. Eu fico fascinada. Meu Deus, ninguém pensou nisso. Aqueles homens naquele barco, ninguém pensou. E olha a mente do Pedro. Que ousadia, que criatividade, que capacidade. Quer dizer, Jesus está andando sobre as águas, eu também posso andar. Para mim isso é incrível. E ele teve a coragem de sair do barco. Ele teve a coragem porque ele creu. E esse mesmo sujeito que teve uma ideia que ninguém teve, que pensou numa coisa que ninguém tinha pensado, que creu de uma maneira tão ousada, porque o vento estava forte, as ondas. Eles já estavam com medo por conta da tempestade. E ele disse, se é o Senhor, então me mande ao seu encontro. Jesus disse, venha. Ele confiou inteiramente na palavra do Senhor. Só que quando ele estava vivendo o sobrenatural, ele tirou o foco de Jesus. Ele tirou o olhar
E sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a racionalizar. Sabe quando a pessoa começa a pensar demais e a racionalizar? E ele afundou. Ele afundou. Porque aquilo ele começou a pensar, gente, o que é isso? Como pode isso? E se eu afundar aqui? Não sei. Ele tirou o olhar do Senhor e começou a dar atenção a outras vozes, a pensamentos, que imediatamente tudo aquilo matou a fé ousada de Pedro. E ele começou a afundar. Então aqui a gente vê exatamente o que acontece com muita gente. Era para ele sair do barco? Sim, ele creu. A ideia não foi de Jesus, foi dele. Se é o Senhor, me manda ao seu encontro. Você vê que seja feito conforme a sua fé. Tudo é possível que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Seja feito conforme a sua fé. Venha! Depois ele começou a afundar. Então, peraí. Então não era para ele ter saído? Claro que era. Acontece que a fé mudou. Esse é o problema de muita gente. Isso me faz lembrar quando Israel atravessou o Jordão, e enfrentou Jericó, e foi aquela glória. Ninguém morreu, e foi uma maravilha. Só que Acã desobedeceu uma ordem do Senhor. Não toquem em coisas consagradas. Aí eles foram lutar contra uma vilinha chamada Ai. Perderam. 36 deles morreram. E foi uma vergonha danada, porque eles tinham acabado, aliás, eles vinham vencendo assim. Pensa uma força. O Senhor dava vitória. E vitórias e mais vitórias para aquela nação. Mas por quê? Estava no lugar que tinha que estar. Crendo, obedecendo. Quando desobedeceram, foi um fiasco, foi uma derrota, foi uma vergonha. Josué caiu prostrado que nem conseguia levantar a cabeça. E aí começou aquela história, né? Questionar os passos de fé. A fé tinha mudado. A gente sabe que muda a fé, muda a visão, muda o espírito, os resultados mudam, para bem e para mal também. Eles vinham numa fé. Agora a fé mudou. Tinha desobediência ali. Entendeu? E aí Deus falou assim para Josué, que começou. Por que o Senhor deixou a gente atravessar o Jordão? Agora é o fim, porque nós vamos ser destruídos. E olha só, a vergonha que nós passamos. Porque era uma vergonha muito grande. Porque tem inimigos e inimigos, né? E eles tinham acabado de perder para um inimigo assim que era uma vergonha. A vilinha de Ai. Uns poucos homens. Mas que eles, assim, perderam. A unção de conquista foi tirada deles. E a partir daquele momento, Deus disse assim, falou para Josué, levante-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou. Quer dizer, rapaz, o problema não é ter atravessado o Jordão. O problema é que a fé mudou. Vocês se envolveram, pegaram, tocaram em coisas consagradas. E eu não vou mais poder ser com vocês, não, enquanto vocês não retirarem essas coisas consagradas. Israel não vai resistir mais aos seus inimigos. Porque eu não vou ser mais com Israel. E lá vai, Josué se levantou e começou a procurar e consertar aquela situação. E aí, né, ele descobriu Acã, enfim, a gente já sabe, e fez aquela limpa ali. Depois foram
venceram aquela guerra e continuaram vencendo, assim, invictos, imbatíveis, imparáveis, e assim, tinham vitória em tudo. Porque o Senhor era com eles. Então, naquele momento, Josué começou a questionar eles terem atravessado. Por que o Senhor deixou atravessar e tal? Eu já vi isso. Gente que deu um passo de fé, depois começa, porque é por certo, não era de Deus, porque que o Senhor permitiu isso e aquilo. E muitas vezes Deus está falando a mesma coisa. Epa, levante-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou, a fé mudou, o comportamento mudou. Era para o Pedro viver o sobrenatural como ele viveu? Claro que sim. E por que ele afundou? Porque a fé mudou. A fé mudou. Ele saiu com uma fé. Mas enquanto ele estava andando sobre as águas, a fé mudou. Ele perdeu o foco. Ele já certamente começou a olhar para tudo aquilo e o que eu estou fazendo? Ele deu lugar a um outro espírito. E imediatamente ele afundou. Esse é o problema. Você está entendendo? Queridos, nós precisamos prestar atenção. Ele teve medo. O medo fez com que ele afundasse. Medo, incredulidade, dúvida, é só a mesma coisa. Entendeu? Porque é um tipo de fé. Uma fé negativa que realmente afunda com as pessoas. Afunda. E o Senhor falou para ele, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que duvidou? Por que duvidou? Quando você duvidou? E a Bíblia diz que Pedro teve medo. Jesus falou que ele duvidou. É a mesma coisa. Ele afundou. Então, o Senhor não espera encontrar medo em você. Talvez você estava caminhando tão bem e agora decidiu dar atenção a outras vozes, começar aí a racionalizar e agora as coisas estão caminhando muito bem? E o problema está onde? Nos passos de fé? Não. Na fé que você está manifestando agora. Porque muitas vezes, quando a verdade é que as pessoas dão passos de fé, vivem o sobrenatural, mas nem sempre permanecem naquela fé. Entendeu? Aí elas começam a se distrair com bobagens, e é onde elas começam a amargar problemas, derrotas e a afundar. Não. Não. Em nome de Jesus. Sim, o Senhor quer que você saia do barco. Sim, Ele quer que você viva o sobrenatural. Não! Ele não quer que você ceda para as coisas que estão aí, rondando você. Em nome de Jesus. Quantas vezes eu vi pessoas viverem milagres fora do comum. E depois voltarem desesperadas, que as coisas não estavam caminhando bem, mas aí, nitidamente, elas mesmas têm consciência. A fé mudou. Não é mais a mesma fé de quando atravessaram o Jordão e enfrentaram Jericó. Não é mais a mesma fé de quando saiu do barco e andou sobre as águas. Agora mudou. Está ouvindo gente incrédula, está olhando para a direita, para a esquerda, está se distraindo com um monte de bobagens. Entendeu? Não faz isso.
o Senhor tem falado tanto sobre ousadia. Ele nos quer ousados, intrépidos, corajosos, dando passos de fé. Sim, Ele quer que você saia do barco. Sim, Ele quer que você ande sobre as águas, que você viva o sobrenatural. E nós não vamos andar sobre as águas se nós não sairmos do barco. Nós não vamos viver o sobrenatural se nós não dermos passos diferenciados. Não vamos. Ele quer que você viva o sobrenatural e para isso você tem que sair do barco, você tem que arriscar, você tem que fazer algo em comum. Como eu ainda preguei ontem, daqueles homens que levaram o paralítico, não foi possível entrar pela porta, abrir um buraco no telhado, que coisa forte. Isso para mim é muito forte. Fizeram algo totalmente incomum e viveram algo em comum. Isso é maravilhoso, meus queridos. Vamos lá? Em nome de Jesus. Se eu quero viver algo fora do comum, eu preciso tomar a decisão de fazer algo que eu ainda não fiz. Eu recebi um espírito de coragem, você também. Então, eu tenho o espírito de coragem reinando em mim. E eu preciso lançar mão do espírito de coragem. Tomar decisões corajosas. Não se intimide, não pare, não pasme. Seja forte e corajoso. Levanta, pega a sua maca e anda. Saia do barco e ande sobre as águas e não olhe para vento nem para as ondas. Continue olhando para Jesus. Simplesmente creia. Em nome de Jesus. Está aqui, ó. Então Pedro saiu do barco. Então Pedro saiu do barco. Então Pedro saiu do barco. Andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Saia sim, saia do barco. Saia do barco. E você vai andar sobre as águas. Faça. Arrisca. Ah, como eu tenho isso no meu espírito. Deus tem colocado isso tão forte dentro de mim esses dias. Para impulsionar você. O justo é corajoso como um leão, é intrépido como um leão. É ousado. Não deixa nada parar você. Sabe, às vezes, o diabo usa de meios e meios para tentar nos travar e nos impedir de viver o que Deus tem para nós. Você não vai conquistar o seu destino cedendo para o medo. Você não vai entregar nada novo para esse mundo cedendo para o medo. Eu ainda falei as últimas palavras de um pai para um filho, de Davi para Salomão. Meu filho, coragem e seja homem. É isso que o Senhor espera de nós, dos seus filhos. Gente corajosa, gente que enfrenta, gente que olha no olho, gente que não baixa a cabeça, gente que não recua, gente que não teme ameaças, que não teme más notícias, que não teme circunstâncias. Gente que não teme as notícias que esse mundo tem anunciado. Gente que não teme as ameaças do diabo. Gente que não é movida pelo medo, mas pela fé viva em Jesus. Creia na palavra. Fique com o que você sabe. Declare a palavra, ore a palavra. Haja em cima da palavra. Dê passos de fé com base na palavra. Porque Jesus disse para Pedro, venha. Senhor, se és tu, manda eu ir ao seu encontro. Venha. Ele está falando para você, venha. Ele está falando, venha.
Pode sair do barco, eu vou honrar você. Eu vou ser com você. Você vai viver o sobrenatural. Eu sei que o Senhor está dizendo isso para você. Venha. Está aqui, gente. Está aqui, ó. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha. Venha, respondeu ele. Venha. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco. Sai do barco. E andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Faça isso. E não tire o olhar dele. Mantenha essa mesma fé. E tudo vai correr muito bem. Você vai continuar vivendo o sobrenatural. Você vai viver o sobrenatural e vai continuar vivendo o sobrenatural. Venha, é o que o Senhor está dizendo. Saia do barco. E não tire o olhar de Jesus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Oh, meu Deus querido, eu oro por esta vida que o Senhor ama tanto, visita. Ah, Senhor, passa do teu sangue sobre ela, que todo medo, temor, intimidação saiam e que ela seja revestida de força, que ela possua o espírito da coragem e se levante, porque o Senhor é com ela. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Consagro tudo, peço respostas, mudanças, definições. Responda essa pessoa que ora comigo agora, Senhor. Eu clamo e peço socorro para ela, a resposta. Restaura, restitui, reconstrua a vida dela, dá a resposta que ela tanto busca. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Peço o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Levanta mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam se levantando, saindo do barco, vivendo o sobrenatural. Senhor, que cada pessoa mantenha essa fé viva, para que possa continuar desfrutando do sobrenatural, que não tire os olhos do Senhor, que continue crendo, que fique com a sua palavra, que essa pessoa permaneça focada no Senhor. Abençoa o teu povo. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço sempre. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde eu fico e onde vou estar domingo, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, celebrando a Santa Ceia, consagrando os dizimistas, um dia glorioso para todos nós em todos os nossos templos. Hoje, em todos os nossos templos, a reunião do Deus que Sara esteja entre nós, amanhã também. Então, assim, estamos aqui para apoiar e é um prazer. Conte com a gente. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Declare nesta tarde: dias bons estão chegando. Eu terei a melhor tarde da minha vida. Sua crença determina sua vida. Transforme decisões em hábito. Habitue-se a decisões. Nós queremos te apresentar um super lançamento. Livro Muito Boa Tarde para você, da Bispa Cléo Ribeiro Rossafa. Um livro com direções diárias para a sua tarde. Adquira pelo telefone 11 3296 9449. Torne sua tarde ainda muito mais agradável. Livro Muito Boa Tarde para você, de Cléo Ribeiro Rossafa.